Fui expulsa de casa porque minha irmã inventou uma história absurda dizendo que eu vendia drogas. Agora, meus pais querem voltar para minha vida porque minha mãe ficou doente. Crescendo, minha família sempre se importou muito com aparência e conquistas. Meu pai, Benjamin, tem 57 anos e um cargo prestigiado em uma seguradora. Ele é super respeitado na área dele. Minha mãe, Olivia, tem 56 anos e é professora de biologia. Sempre foi a mãe atenciosa e presente, aquela que todos achavam perfeita. Mas na nossa família tudo tinha condições. A gente precisava ter a aparência certa, agir do jeito certo e atender às expectativas deles. Minha irmã mais velha, Isabela, ou Bela como todos chamavam, era um modelo perfeito para eles. Com 30 anos, engenheira, 4 anos mais velha que eu, bem-sucedida e sempre elogiada. Tudo parecia fácil para ela e nossos pais a admiravam demais. Já eu era diferente. Mais quieta, reservada e um pouco rebelde. Era inteligente, mas gostava de seguir meu próprio caminho, com interesses que nem sempre combinavam com a ideia de sucesso dos meus pais. Me formei em inglês, o que eles não adoravam, mas aceitavam, desde que eu continuasse dentro dos limites deles. Apesar disso, eu admirava Bela. Ela era tudo que meus pais queriam, e eu achava que podia confiar nela. Nunca imaginei que faria algo assim comigo. 6 anos atrás, meu mundo virou de cabeça para baixo por causa de uma grande mentira da Bela. Eu tinha 20 anos, ainda na faculdade, tentando construir meu futuro. Ela sempre foi a filha perfeita, a queridinha, enquanto eu vivia na sombra dela. Alguns meses antes de tudo acontecer, Bela me pediu para ajudá-la a encobrir algo perigoso. Ela tinha feito algumas escolhas ruins e queria que eu ficasse de boca fechada sobre isso. Estava envolvida com pessoas e situações que me deixavam desconfortável, e queria que eu mentisse para os nossos pais e desse um álibi para ela. Disse que era meu dever como irmã, porque ela sempre me apoiou. Mas algo parecia errado. Eu não queria me meter nessa confusão. Estava focada na minha própria vida e sabia que mentir por ela só ia dar problema. Então disse que não faria isso. Ela ficou furiosa. Agiu como se minha recusa fosse uma traição. A reação dela foi intensa, até assustadora. Lembro que me avisou que eu ia me arrepender de ter cruzado o caminho dela. Que daria um jeito de me fazer pagar. Na hora, achei que era só drama. Pensei que ela ia se acalmar. Mas olhando para trás, vejo que foi aí que tudo começou. Algumas semanas depois, Bela começou a me prejudicar sutilmente. E logo depois soltou a grande mentira. Contou para os nossos pais que eu estava vendendo drogas na faculdade. Foi um choque. Eu nunca tinha nem tocado nisso, muito menos vendido. Mas Bela disse tudo tão bem, de um jeito tão convincente, que meus pais acreditaram sem nem questionar. Até hoje não entendo por que ela fez isso. A gente não era tão próximas, mas também não éramos inimigas. Nunca imaginei que ela me prejudicaria dessa forma. Essa mentira poderia ter arruinado minha vida. Naquele momento eu realmente achei que a arruinaria. Meu pai reagiu como uma tempestade. Nem me perguntou nada. Nem deixou eu explicar. Sua raiva me atingiu tão forte que doeu mais do que eu esperava. Senti a decepção dele como uma facada. Era como se, de uma hora para outra, eu não fosse mais filha dele. Minha mãe, Olivia, não disse nada. Mas o silêncio dela doeu tanto quanto qualquer palavra poderia doer. O jeito que ela me olhou, como se eu tivesse destruído todos os sonhos que ela tinha para mim, nunca vou esquecer. Enquanto isso, Bela ficou ali parada sem expressão. Nem parecia que era responsável por todo aquele caos. Não disse nada, não admitiu nada. Só observou enquanto meus pais me expulsavam de casa. Não tive tempo de explicar, nem de entender direito o que estava acontecendo. Saí com a roupa do corpo. Sem dinheiro, sem casa, sem apoio. E para piorar, tive que abandonar a faculdade porque sem eles eu não conseguia pagar. Meu futuro, que eu tanto sonhei, desapareceu da noite pro dia. Nos meses seguintes fui pulando de sofá em sofá, ficando na casa de amigos, fazendo qualquer trabalho que aparecesse para conseguir sobreviver. Eu me sentia perdida. Tantos sonhos, tantos planos, e de repente nada. Tentei entrar em contato com meus pais. Liguei várias vezes esperando que em algum momento eles percebessem a verdade. Mas todas as ligações terminavam do mesmo jeito. Meu pai desligava na minha cara antes que eu pudesse falar qualquer coisa. Minha mãe, quando atendia, só repetia palavras frias, cheias de desprezo, recusando-se a sequer considerar que talvez estivessem errados. Eu queria tanto que eles enxergassem através das mentiras da Bela. Queria que lembrassem quem eu realmente era. Mas na cabeça deles eu já estava condenada. Eu era culpada, e ponto final. O tempo passou. Os anos foram passando, e aos poucos aprendi a me reerguer. Comecei do zero.
Economizei cada centavo do meu trabalho de garçonete, e depois de muito esforço, consegui voltar para a faculdade, mesmo que fosse só meio período. Foi difícil, mas eu estava determinada a provar para mim mesma que podia construir meu futuro sem precisar deles. No meio desse caminho, conheci pessoas incríveis que se tornaram minha família escolhida. Amigos que me viram pelo que eu realmente era e me apoiaram quando minha própria família me abandonou. Eles me ajudaram a me reerguer, a acreditar em mim de novo. Com o tempo consegui me formar, encontrei um emprego estável e comecei a construir uma vida da qual eu finalmente podia me orgulhar. E foi nessa fase que conheci o Mark. Ele tinha 27 anos e era tudo o que eu sempre precisei. Gentil, compreensivo, alguém que realmente me enxergava. Quando contei minha história para ele, ele não me julgou, não sentiu pena. Só disse algo que ficou marcado em mim: família não é só sangue. Eu tenho o direito de escolher quem entra na minha vida. Com ele pela primeira vez, me senti verdadeiramente amada e aceita. E foi aí que comecei a pensar que talvez, só talvez, eu não precisasse da aprovação dos meus pais para ser feliz. Mas conforme o dia do nosso casamento se aproximava, minha família voltou a aparecer na minha cabeça. 6 anos sem vê-los. Uma parte de mim queria tentar mais uma vez, dar a eles uma chance de se redimir. Mas toda vez que pensava nisso, as memórias ruins vinham como uma avalanche. A rejeição, a vergonha, o jeito como eles me jogaram fora sem pensar 2 vezes. Porque eles deveriam estar presentes no dia mais feliz da minha vida, se não estavam comigo nos piores momentos. E então, do nada, recebi uma mensagem do meu pai. Ver o nome dele no meu celular depois de tantos anos me pegou de surpresa. A mensagem era curta e direta. Ele dizia que minha mãe estava muito doente, e que queria me ver porque sentia minha falta. Nenhum pedido de desculpa, nenhuma menção ao que aconteceu, nenhum reconhecimento da dor que me causaram. Só uma mensagem vaga, falando da doença da minha mãe e do desejo dela de reconectar. Ah, e claro, ele também mencionou que sabia sobre o meu casamento, e que ele e minha mãe queriam se envolver. Era estranho, pesado. Onde estava essa preocupação toda quando eu estava lutando para sobreviver? Quando precisei deles e eles viraram as costas para mim. Eles perderam minha formatura, meu primeiro emprego, cada pequena conquista da minha vida. Agora de repente, querem entrar em contato. E tudo porque minha mãe está doente. Eles agem como se aqueles 6 anos não tivessem significado nada, como se eu só fosse perdoar e esquecer tudo de um dia pro outro. Era tão injusto. Talvez eu pareça egoísta, mas aquilo me pegou de surpresa, e eu simplesmente não me senti bem com a situação. Eles não estavam lá quando eu mais precisei, mas agora queriam estar nos momentos bons. Uma mistura de emoções tomou conta de mim. Pensei na minha mãe doente e me senti culpada. Apesar de tudo, ela ainda era minha mãe, e imaginar que ela estava sofrendo era difícil de lidar. Percebi que o desejo dela de me ver não era só pelo casamento, talvez fosse a forma dela de buscar um encerramento, de tentar fazer as pazes antes que fosse tarde demais. Mas perdoar parecia impossível. Eles me abandonaram, não acreditaram em mim, me deixaram sozinha para enfrentar todas as dificuldades. Como eu poderia simplesmente fingir que nada disso aconteceu e deixar que voltassem para minha vida como se estivesse tudo bem? Depois da mensagem do meu pai, começaram a chegar outras. Parentes que eu nem lembrava que existiam decidiram aparecer para me dizer que era errado não incluir meus pais no casamento. Disseram que o que aconteceu não importava mais, e que eu deveria lembrar de tudo que meus pais fizeram por mim na infância. Aquilo me irritou de um jeito. Engraçado como essas pessoas não estavam por perto quando eu estava sem casa, sem dinheiro, sem apoio. Mas agora que eu não convidei meus pais pro meu casamento, do nada resolveram dar opinião na minha vida. Conversei com meu noivo sobre tudo isso, e ele foi bem direto. Me pediu para simplesmente ignorar essas mensagens, porque essas pessoas são irrelevantes. Ele me lembrou que esse casamento é sobre nós, sobre a nossa felicidade, e que eu não devia deixar o passado e sentimentos mal resolvidos estragarem isso. Ele me fez pensar, o que realmente vai me fazer feliz a longo prazo? Se eu afastá-los agora, será que só estou prolongando essa dor? Ou será que permitir que eles voltem pode acabar me machucando ainda mais? Me sinto dividida. Trabalhei duro para reconstruir minha vida sem eles. Fiz meu próprio caminho. E uma parte de mim quer proteger isso, tem medo de que abrir essa porta agora destrua tudo o que levei anos para construir. Mas ao mesmo tempo me sinto culpada. Especialmente com a saúde da minha mãe sendo um fator. Não posso simplesmente ignorar que ela está tentando me procurar agora, por mais que pareça tarde demais.
Será que incluir meus pais no casamento seria uma forma de finalmente seguir em frente e deixar o passado para trás? Mas então eu lembro. Eles me jogaram fora com base apenas nas palavras da Bella. Sem provas. Sem sequer me ouvir. Como eu posso simplesmente apagar esses últimos 6 anos? Faltam poucos meses pro meu casamento e, para ser bem sincera, eu não sei o que fazer. Será que eu mantenho as coisas como estão? Ou deixo eles voltarem? Para ser muito honesta, eu nem sei se quero eles de volta na minha vida. Ainda me sinto presa nesse turbilhão. Desde que recebi aquela mensagem do meu pai dizendo que minha mãe estava doente e queria me ver, fiquei extremamente nervosa. Pensei em bloquear os números deles, mas também tive medo de me arrepender depois, de não ter dado a eles pelo menos uma chance. E então, do nada, minha irmã Bella entrou em contato. Recebi uma mensagem dela dizendo que soube do meu casamento. Ela mencionou a doença da minha mãe e disse que queria consertar as coisas antes que fosse tarde demais. Parecia que tudo tinha virado de cabeça para baixo de repente. Bella, justo ela que me causou tanta dor. Agora estava falando sobre família e cura. Ela disse que sentia minha falta e que queria que ficássemos em paz. Falou que eu sempre fiz parte da vida dela e que desejava que a nossa família se unisse de novo. Mas tudo que eu conseguia pensar era na traição dela. Foi por causa dela que tudo desmoronou. Eu já estava confusa por causa da mensagem do meu pai, e a mensagem de Bella só piorou tudo. O que ela esperava de mim? Que eu simplesmente esquecesse tudo e a perdoasse só porque ela disse algumas palavras bonitas. Ela não se desculpou. Não reconheceu nada do que fez. Só ficou repetindo que a família era o mais importante, especialmente agora, com a saúde da nossa mãe piorando. Tudo parecia tão falso. Parecia que ela só estava me procurando por culpa. Ou talvez houvesse outro motivo por trás daquela mensagem, algo que eu ainda não conseguia enxergar. Eu conheço Bella. Sei como ela pode ser manipuladora. Ela mentiu sobre mim sem nem piscar. Como eu poderia confiar nela agora? Mesmo assim, saber que minha mãe estava doente mexeu comigo. Senti culpa. Será que eu estava sendo cruel por querer manter distância? Será que eu deveria, pelo menos, ouvir o que ela tinha a dizer? Mas toda vez que eu tentava pensar em perdão, tudo o que aconteceu no passado voltava como um soco no estômago. Eles realmente entendiam o que fizeram comigo? A ideia de ver meus pais no meu casamento era quase ridícula. Como se, de repente, eles pudessem aparecer e agir como pais orgulhosos, depois de todos esses anos. Continuei lembrando do conselho do meu noivo. Meu casamento deveria ser um dia de felicidade, não de estresse. Mas como eu poderia encontrar paz segurando tanta raiva? Eu realmente conseguiria seguir em frente se nunca os deixasse voltar? A simples ideia de ver Bella sentada na primeira fila, como se nada tivesse acontecido, me dava um nó no estômago. Parecia errado até pensar em incluí-los depois de tudo. Decidi responder a Bella. Mas fui direta. Disse que precisava de tempo para pensar e que não tinha certeza de como me sentia em relação a ela ou aos nossos pais estarem no casamento. Mencionei que depois de tudo o que aconteceu, eu não sabia se conseguiria simplesmente seguir em frente. Por algum motivo, no fundo, eu esperava que ela entendesse. Mas sua resposta foi apenas mais uma mensagem falando sobre família. Nenhuma desculpa. Nenhum reconhecimento do que ela fez. Ela até teve a coragem de dizer que entendia meus sentimentos, mas que esperava que eu olhasse para o quadro geral e deixasse o passado para trás pelo bem da nossa mãe. Depois dessa resposta, me senti ainda mais perdida. Achei que se eu tirasse um tempo para pensar, ficaria mais fácil. Mas só ficou mais difícil. E para piorar, parentes dos quais eu não tinha notícias há anos começaram a me procurar, dizendo que eu precisava deixar minha raiva de lado. E avisando que se eu não me reconectasse com minha família agora eu me arrependeria depois. Parecia que essas pessoas só conheciam parte da história e já assumiam que eu estava sendo irracional. Os comentários que fizeram me machucaram, mas percebi que eles não tinham ideia do que eu passei. Isso só aumentou minha confusão e frustração. Alguns dias depois, meu pai mandou outra mensagem, dessa vez dando mais informações sobre a saúde da minha mãe. Ele não entrou em muitos detalhes, mas ficou claro que ela não estava bem. Ele disse que ela sempre me amou e queria que fossemos uma família de novo. Mas aquilo soava estranho. Parecia mais uma tentativa de me fazer sentir culpada do que um pedido sincero de desculpas. Eu me perguntei se ele realmente entendia o impacto do que fizeram comigo. Passei horas imaginando o que diria se os visse novamente. Talvez eu falasse sobre todos os anos de luta, sobre as noites em que me senti completamente sozinha. Talvez eu contasse como a traição deles ainda pesa em mim. Mas no fundo, eu sabia que nada disso mudaria as coisas.
Eles provavelmente arrumariam alguma justificativa para o que fizeram ou simplesmente ignorariam meus sentimentos, dizendo que eu estava sendo dramática. Mesmo assim, o estado da minha mãe não saía da minha cabeça. Será que eu estava errada por guardar tanta raiva quando ela podia estar enfrentando algo realmente sério? Meu noivo tem sido meu maior apoio. Ele sempre me lembra que meus sentimentos importam e que eu posso estabelecer meus próprios limites. Ele me prometeu que ficaria ao meu lado, não importa a escolha que eu fizesse. Me sinto sortuda por ter alguém que realmente entende minha dor e não me pressiona a perdoar só para manter as aparências. Ele deixou claro que a decisão é minha, mas eu sinto o peso de tudo isso. Com o casamento se aproximando, a pressão só aumenta. Estou dividida entre querer deixar meus pais e Bella voltarem para minha vida, talvez para encontrar um pouco de paz, e me proteger de mais sofrimento. A doença da minha mãe torna tudo ainda mais complicado. Tenho medo de me arrepender se não permitir que eles voltem agora. Mas também tenho medo de abrir essa porta e acabar me machucando de novo. A mensagem de Bella continua ecoando na minha cabeça, me fazendo questionar se estou sendo muito dura. Mas então lembro que ela nunca demonstrou nenhum remorso. Ela nunca reconheceu a dor que me causou. Como posso seguir em frente quando o passado ainda parece tão fresco? Fiquei me perguntando se perdoá-los realmente me ajudaria a curar ou só reabriria velhas feridas. Meu casamento deveria ser um momento de felicidade, mas agora está sufocado por todas essas emoções não resolvidas. Não sei se deixá-los voltar me traria algum encerramento, ou apenas mais sofrimento. Aqui estou eu, ainda cheia de dúvidas. Será que permitir que eles voltem para minha vida é a decisão certa? Ou estou apenas me preparando para outra decepção? Atualização 2. Já faz cerca de 3 semanas desde a última vez que escrevi. Alguns dias depois da minha última atualização, cheguei ao meu limite e decidi visitar minha família. Depois de semanas adiando, percebi que não podia mais ignorar o fato de que minha mãe estava realmente doente. Parte de mim ainda queria manter distância, mas a culpa não me deixava em paz. Eu sabia que se não fosse vê-la agora, poderia me arrepender pelo resto da vida caso ela não melhorasse. A viagem de carro até a casa deles levou 1 hora. O tempo todo, eu tentava manter a calma. Fiquei repetindo para mim mesma que estava fazendo isso pela minha mãe, não pelo meu pai, não por Bella. Mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Eu estava com medo até de ver a casa novamente. Afinal, passei quase toda a minha vida lá, e então há 6 anos fui expulsa. E agora, de certa forma, sentia que estava sendo forçada a voltar. Quando cheguei, a sensação foi estranha. Tanto tempo tinha passado, e ainda assim tudo parecia quase igual. Para minha surpresa, minha mãe era a única pessoa em casa. Ela estava sentada perto da janela, numa cadeira. Quase não a reconheci. Meu pai ainda não estava lá, o que foi um alívio. Mas eu sabia que o confronto com ele viria mais cedo ou mais tarde. Vê-la tão fraca e cansada partiu meu coração. Ela parecia tão pequena, e tudo o que eu queria fazer era abraçá-la e chorar. Só conseguia pensar no tempo desperdiçado. Poderíamos ter passado tantos momentos juntas. Se Bella não tivesse feito o que fez, nada disso teria acontecido. Eu não teria ficado tão chocada com o estado da minha mãe se tivesse tido a chance de estar ao lado dela durante todos esses anos. Eu poderia ter ajudado de alguma forma. Mas essa chance me foi tirada pela minha própria irmã. Mamãe parecia feliz e triste ao mesmo tempo. E pela primeira vez em muito tempo, eu não a vi como aquela figura autoritária que eu sempre tentei impressionar. Ali, diante de mim, ela era apenas uma mãe. Uma pessoa que cometeu erros. Ela foi sincera. Pediu desculpas. Disse sem rodeios que se arrependia de não ter entrado em contato comigo antes. Que ficou todos esses anos sem falar comigo porque sentia vergonha. Ela me disse que quando percebeu que a Bella tinha mentido, já era tarde demais. Achou que eu nunca olharia para trás, que eu nunca a perdoaria. Ela também contou que pensou em me procurar várias vezes. Escreveu várias cartas que nunca enviou. Se desculpou tantas vezes. Ouvir tudo isso me deixou com um sentimento estranho. Fiquei triste, mas ao mesmo tempo aliviada. Não houve conversa sobre obrigações ou expectativas familiares. Nenhuma pressão para perdoá-la. Nenhuma tentativa de apagar o passado. Ela apenas assumiu a responsabilidade pelos seus erros e disse que sentia muito. Foi muita coisa para processar. Uma parte de mim queria gritar, dizer a ela o quanto tudo isso foi difícil para mim. Mas eu não consegui. Apenas a abracei e disse que estava tudo bem. E naquele momento eu realmente a perdoei. Foi como se toda a raiva que eu carregava tivesse desaparecido. Ficou apenas o arrependimento dela. E eu não queria piorar as coisas. Só queria estar ao lado dela. Mas então meu pai entrou.
e a atmosfera mudou imediatamente. Ele entrou como se nada tivesse acontecido, como se estivesse no controle, como se não tivesse feito nada de errado. Não pediu desculpas. Não reconheceu a dor que causaram. Pelo contrário, ele tratou meus sentimentos como algo pequeno e insignificante. Sugeriu que eu deveria simplesmente superar tudo isso, pela família. Ele se fazia de vítima, como se o meu distanciamento tivesse sido o verdadeiro problema. Parecia que ele não entendia nada do que minha mãe estava tentando me dizer. Eu tentei manter a calma. Mas a raiva foi crescendo dentro de mim. Quando finalmente falei sobre o quanto tudo isso me machucou e como fiz de tudo para nos encontrarmos nesses últimos 6 anos, ele simplesmente ignorou. Disse coisas como: achamos que estávamos fazendo o melhor para a família. Ele se recusava a assumir qualquer responsabilidade. Mudava o foco o tempo todo. Fazia parecer que a culpa era minha por não ter procurado eles. Olhei para minha mãe. Ela parecia desconfortável, mas ficou em silêncio. Talvez estivesse cansada das discussões sem fim. Meu pai continuava insistindo. Dizia que minha escolha de ficar longe era exagerada. Era irritante. E me fez sentir aquele velho sentimento da infância. Aquela impotência de quando minha voz não era ouvida. Perguntei sobre Isabela. Onde ela estava? Disseram que ela não pôde vir. Parecia estranho. Ela foi a primeira a falar comigo sobre família e perdão. Mas, na hora de encarar a situação, sumiu. No fundo, não fiquei surpresa. Eu já imaginava que ela evitaria qualquer confronto real. Mesmo sendo ela quem causou tudo isso. Ela criou o caos e depois deixou os outros lidarem com as consequências. Depois da visita, eu estava exausta. Eu queria sentir paz. Mas em vez disso só consegui ficar em silêncio enquanto meu pai me dava um sermão. Ele achava que podia mudar minha opinião sobre perdoá-los. Mas foi nesse momento que eu percebi uma coisa. Eu não precisava da aprovação dele. Eu não tinha que me encaixar em uma família que me descartou tão facilmente. Antes de ir embora, minha mãe me pediu para voltar logo. Ela parecia desesperada e triste. Eu não sabia se voltaria, mas também não conseguia dizer adeus para sempre. Abracei minha mãe e prometi manter contato. Pedi que me procurasse sempre que precisasse. No caminho de volta para casa, minha mente não parava. O pedido de desculpas dela foi genuíno, e significou muito mais para mim do que eu esperava. Mas a atitude do meu pai, a ausência de Isabela, tudo isso me deixou amargurada. Trouxe de volta uma dor que eu passei anos tentando esquecer. Eu queria perdoá-los. Seguir em frente. Mas como fazer isso sem perder a minha sanidade? A minha mãe, eu perdoei. Eu não guardo mais nada contra ela. Mas o resto, eu ainda não sei. Mas, papai e Bela, não tenho certeza sobre eles. Meu casamento é daqui a 1 mês e eu ainda não sei se quero convidá-los. Ou mesmo mantê-los na minha vida. O que eu sei é que vou continuar em contato com a mamãe. Posso convidá-la. Mas como eu disse, papai e Bela, não tenho certeza. Talvez o melhor seja seguir em frente sem eles. Manter uma distância segura, pela minha própria paz de espírito. É difícil, ainda mais sabendo que minha mãe pode não ter muito tempo de vida. Sinto uma mistura de culpa, raiva e amor, e ainda não sei se algum dia vou encontrar o encerramento que procuro. Sinceramente não sei qual será meu próximo passo. Mas se algo acontecer, eu volto para contar. Atualização 3. Oi, pessoal. Já faz um tempo que não dou notícias. Se passaram 6 meses e tanta coisa aconteceu. Eu teria vindo aqui antes, mas precisava processar tudo. Mark e eu tivemos um casamento pequeno e íntimo. Depois de tudo com minha família, só queríamos um dia tranquilo, focado em nós dois. Decidi convidar minha mãe e meu pai. Minha mãe estava muito doente, e eu sabia que me arrependeria se ela não pudesse estar lá. Foi mais fácil convidá-la porque ela realmente fez um esforço para reconstruir nossa relação. Ela reconheceu seus erros, e eu pude ver que ela realmente queria que as coisas tivessem sido diferentes. Bela, eu escolhi não convidar. Não foi para machucá-la. Eu simplesmente não podia confiar nela para não criar mais drama. Depois do casamento, ela me mandou uma mensagem, chateada por não ter sido incluída. Respondi que não queria ela lá, e depois a bloqueei. Foi um alívio, como se eu tivesse fechado um capítulo doloroso da minha vida. Infelizmente, quase 2 meses depois do casamento, minha mãe faleceu. Ela não sentia dor. Partiu em paz comigo e meu pai ao lado dela. Sou grata pelo tempo que tive com ela, mesmo que tenha sido breve. Nos últimos dias, ela parecia mais suave, mais parecida com a mãe que eu lembrava. Às vezes, ficávamos apenas sentadas em silêncio, e isso era reconfortante. Pude me despedir, e sempre vou valorizar isso.
O funeral da minha mãe foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Foi uma cerimônia simples, só com a família e alguns amigos próximos. Queria honrar e celebrar a vida dela. Bela foi convidada, mas como ela nunca procurou a gente depois da morte da mamãe, achamos que ela não viria. Mas no dia do funeral, ela apareceu e causou uma cena. Exigiu saber por que não tinha sido convidada para o casamento. Transformou tudo em um grande caos. Seus gritos abafaram as palavras bonitas que estavam sendo ditas sobre minha mãe. Eu me senti envergonhada e magoada. Meu pai atingiu o limite. Ele já estava devastado pela perda da minha mãe. Meus pais foram namorados do ensino médio. Passaram mais de 40 anos juntos. Era claro que essa era a pior coisa que já tinha acontecido com ele. E o egoísmo da Bela foi a gota d'água. Ele se levantou e mandou ela embora. Disse que ela estava desrespeitando a memória da mamãe e que nunca mais queria vê-la. O silêncio na sala foi pesado. Todo mundo ficou atordoado. Eu senti um turbilhão de emoções. Parte de mim ficou aliviada porque meu pai finalmente a confrontou, mas também fiquei nervosa com as consequências. Bela saiu furiosa, reclamando que era injusto, mas, sinceramente, eu achei necessário. Minha mãe merecia um adeus tranquilo, sem o drama da Bela. De um jeito estranho, esse momento aproximou meu pai e eu. Nosso relacionamento ainda não é dos melhores, mas conseguimos ser civilizados. Ele não pediu desculpas pelo que fez no passado, mas agora respeita meus limites, e disse que gostaria de me ter na vida dele. Não somos próximos, mas há paz, e por enquanto, isso é o suficiente. Pequenos passos. É estranho estar nessa posição. Por muito tempo, achei que precisava de um grande momento de perdão, mas agora vejo que só precisava deixar ir. Perder minha mãe foi difícil, mas me trouxe um encerramento. Posso valorizar as boas memórias dela e deixar o resto para trás. Quanto a Bela, não pretendo me reconectar com ela. Aprendi que algumas pessoas nunca entendem o impacto dos problemas que criam. E tudo bem, eu não preciso mais dela na minha vida. Agora estou focando na minha vida com Mark, construindo algo positivo com ele. Por fim, quero agradecer a todos pelo apoio durante esse momento difícil. Suas palavras gentis significaram muito para mim. Compartilhar minha história foi um alívio. E saber que há pessoas que se importam fez toda a diferença. Obrigada a todos que tiraram um tempo para ler minhas atualizações e compartilhar seus pensamentos. Saber que não estou sozinha, isso realmente ajuda. Obrigada por estarem aqui por mim.